Promessa é dívida e eu vim pagar uma. Olá, Sweet Homezeiros de plantão. Pode entrar, fica à vontade, não reparem, porque eu tô em clima de fim de ano já. Esse é um dos nossos vídeos extras. A edição fica reduzida e eu também tô sem maquiagem, acabei de tomar meu cafezinho da manhã, vim aqui conversar com vocês sobre o final de Sweet Home. Óbvio que a gente não sabe se é 100% final ou não, né? Porque pode vir uma segunda temporada por aí. Eu acredito que venha, tá? Porque, primeiro, foi um grande sucesso da Netflix, né? Entramos aí no top 5 do geral da Netflix, né? Filmes e séries, o que é muito importante, né? Tudo bem não ser normal, tinha entrado no top de séries, então realmente foi algo muito significativo para a audiência da Netflix e pra gente que assiste coisas coreanas, mas o próprio diretor, que é o Lee Eun-bok, ele comentou que quando o roteiro estava sendo feito, o webtoon não tinha terminado. Então pode vir a ter ali uma segunda temporada para amarrar essa história. Eu vou confessar que mesmo sabendo que os coreanos não fazem segunda temporada, adoraria ver uma segunda dessa série. Até lembrando para você que esse vídeo de palavra final tem spoiler. Eu vou deixar aqui no card o de primeiras impressões, caso você não tenha visto, para te recomendar e assistir essa série da Netflix maravilhosa. E como eu já falei aqui, maravilhosa, deu para entender que eu gostei, então eu super recomendo. Sei que não é uma série habitual para quem gosta de doramas. Se você quiser tentar, né? Por que eu falo que não é habitual, né? Tem muito sangue, tem um quê de terror. Então, assim, se você gosta muito de romance, de doramas românticos, talvez não seja o ideal para você, mas é algo que eu gosto de levantar a bandeira aqui no canal, é que você assista coisas diferentes, sabe? Tente assistir coisas diferentes, né? E aí aquela dica, assiste os 3 primeiros episódios, não gostou? Zero de problemas, a Netflix está lotada de doramas e de séries coreanas para você se jogar e vai com certeza ter uma que você vai gostar. E se você gostar e falar, putz, Carol, mas é muito diferente, eu tô amando, beleza, vem pro bonde, que a gente tá passando isso também com Caçadores de Demônios. Inclusive, também fica a dica aqui pra quem assistiu talvez uma série coreana pela primeira vez em Sweet Home, assista Caçadores de Demônio. A pegada é um pouco diferente, é mais puxado pra fantasia, mas tem toda uma questão de colaboração e de amizade muito interessante aqui, e um quezinho ali também de anime, de mangá, até porque vem também de um webtoon, então já panfletei o nosso dorama comentado aqui. Bora falar sobre a palavra final de Sweet Home. Meu veredito eu gostei muito da série. Eu acho que eu já vou até fazer o que eu tenho feito ultimamente, que é falar o ponto negativo logo de cara, né? Eu não gostei muito dos efeitos especiais. Eu acho que a Coreia entrega efeitos muito melhores em dramas, em filmes, em outros lugares. E aqui eu não senti que rolou um investimento tão bom, né? No Primeiras Impressões, eu até brinquei, falei, pô, Netflix podia ter contratado a OCN, né? Que é um canal coreano que tem muito a ver ali com cinema, né? Então eu expliquei, até tem um vídeo recente no canal, vou deixar aqui no card, falando sobre séries da OCN, né, que você pode assistir na Netflix, e eles têm essa pegada de doramas mais puxados para o cinema e os efeitos são bem melhores. Então acho que o que marcou aqui, o que para mim foi um ponto negativo da série, foram os efeitos especiais. Eu até penso um pouco que talvez tenha sido por ter muito sangue e por ter uma pegada muito séria em alguns momentos, eles optaram por um efeito não tão bom pra não... talvez a galera não assustar tanto. Não sei, assim, não tô querendo passar pano, porque, né, foi o que eu falei, não tá legal, mas não sei, tô tentando arrumar motivos, sendo que a Coreia faz efeito incrível aqui, não sei. Esse pra mim foi o ponto negativo, mas
A série é cheia de pontos positivos, como a própria direção do Yeon-buk, que é um dos diretores que eu mais gosto na Coreia, né? Falei um pouquinho sobre isso lá no primeiro vídeo. Ele fez Goblin, né? Ele dirigiu Goblin, ele dirigiu Descendentes do Sol, dirigiu Mr. Sunshine. Então, assim, ele era assim com a Kim. Ele é assim com a Kim Eun-suk, né? Roteirista desses dramas que eu falei. Então, assim, já era um cara que, pra mim, o que ele faz, eu sempre paro pra assistir, porque eu acho ele um ótimo diretor. E ele nunca tinha feito nada de terror ainda. Então isso foi muito interessante, que ele quis se reinventar nessa altura do campeonato, algo que, vamos combinar, né? Ele nem precisa, porque ele tem realmente muita coisa bacana no currículo, mas foi interessantíssimo. Ele fez um trabalho impecável junto com o pessoal de direção de fotografia, e também a galerinha ali que fez toda a parte de desde figurino, maquiagem e afins, assim, eu acho que conseguiram trazer um clima muito interessante para a série, e também ali para toda aquela... A gente fica muito tempo na Casa Verde, né? Então, tudo que foi criado ali, toda a estrutura, faz com que a gente fique imersivo na história. E isso eu acho que é, assim, de aplaudir de pé essa equipe e dar os créditos a quem deve receber, né? Já entrando nessa parte dos spoilers, eu queria trazer aqui algo que para mim foi um grande diferencial dessa série de terror, se a gente pode chamar assim, porque ela está sendo classificada como terror, é a parte muito do humano. Por que eu digo do humano? Primeiro, a transformação dos monstros, né? Os monstros, a gente fica ali um pouco sem entender, né, da onde pega a pandemia, da onde vem o vírus, né, como pega, como faz, como vivem, o que comem. E quando as pessoas se transformam, os monstros, né, que saem delas, pra mim é muito Parasita, tá? Parasita não um filme, mas como se fosse um bichinho, um vírus que é um parasitoide, se a gente pode, não sei nem se essa palavra existe, mas se a gente pode chamar assim. E aí me lembrou até o anime Parasite, né, ou Parasita, que tem até momentos ali na série que parece que tem um negocinho dentro do próprio protagonista ali, falando como se fosse uma voz do mal ali, como se fosse um anjo, um demônio. E eu acredito muito nisso, que aí vem esse vírus, parasita, entra no humano, fica ali, né, se hospedando. E aí, quando o humano vira monstro, ele carrega as características desse humano. Então, se o cara era bom, ele vai carregar características boas. E se ele é ruim, ele vai carregar características ruins. Então, uma das coisas interessantes é que pode ter monstros bons, como pode ter monstros ruins também. Outra coisa também é a questão do nosso protagonista, né? Quando a gente percebe ali, ele passa pela Golden Hour e a gente percebe que ele, né, não vai se transformar em monstro, ou ele vai, você em momentos não sabe muito bem, porque ele começa a sangrar, mas nunca há essa transformação, mas a gente começa a entender que ele tem algum tipo de anticorpo, ou ele consegue se livrar dessa situação de uma forma rápida. Na verdade, ele não passa e também não se transforma. E isso tem muito a ver com a parte interna dele, com essa questão que ele tem dentro dele, que a gente vê desde o início, que é a questão de todo o bullying que ele sofreu e a luta que ele tem para viver, porque toda hora ele tá em depressão, a gente percebe isso. No Webtoon a gente chega a perceber também um transtorno de personalidade, dele ter diversas personalidades dentro de si, no inicinho ali do Webtoon. E aqui a gente tem essa luta que ele tem para viver, e eu acho que por isso ele tem essa questão. E aí depois me conta também nos comentários o que você achou, né? Por isso que eu acredito muito que ele tem essa vertente de não se transformar, porque ele ainda luta muito para viver, né? Se ele realmente quisesse, talvez, tirar a própria vida, ele não marcaria na agenda. Eu acho que ele analisa muito isso. E por essa luta de estar vivo ou não, ele acaba tendo essa questão do estar imune à transformação, a virar um bicho. E aí, quando ele começa essa transformação de fato, que eu acho que é uma das cenas mais interessantes aqui,
né, onde a gente vê ele ali, né, tomando uma certa forma, e ele ainda fica meio monstro, meio humano, você vê essa questão muito latente, né? Aí vem toda a questão dele com os pais, vem a questão dele do bullying, vem toda a depressão para fora. Então isso eu achei uma coisa muito rica sendo tratada numa série meio que de terror, né? São as características humanas sendo reveladas através de monstros, sendo reveladas através de uma pandemia que meio que se desdobra no fim do mundo, né? Então esse paralelo, para mim, é uma das coisas mais incríveis dessa série. É o paralelo do o mundo tá acabando pelas pessoas que vivem nele. Ou o mundo vai se reconstituir pelas pessoas que vivem nele, porque a gente tem pessoas boas e pessoas más. E isso pra mim é sensacional. Outra questão que eu achei muito interessante, muito bem retratada na série, é a questão da união entre as pessoas, fazerem a força na questão da sobrevivência. A gente tem essa galera que fica morando ali no condomínio, no Casa Verde ali, e eles são os que sobrevivem por mais tempo, se a gente for ver ao longo da história. Óbvio que a gente fica focado na história deles, mas dá pra perceber que a união deles e as estratégias como equipe é que faz com que essa galerinha sobreviva mais e consiga chegar ali até o final, até o resgate. Então isso é muito interessante. Tem um personagem, deixa eu até pegar minha colinha aqui, tem um personagem que é um personagem que, inclusive, eu acho que faz isso de uma forma maestral, assim, se a gente pode falar, que é o Lee Eun-hyuk, que é o personagem do ator Lee Dong-hyun, e ele é um personagem que, pra mim, tem horas que eu acho ele sem empatia nenhuma, sem cuidado com o outro nenhum, né? E depois, quando vai se desdobrando e a gente tem uma das cenas lá pro final, que a gente percebe que ele tá infectado, e ele é o que tem a irmã bailarina e tudo mais, aí você percebe que tudo que ele fez até ali foi realmente pra salvar as pessoas. Mas ele foi muito duro, ele foi uma pessoa que até em alguns momentos parecia que ele não tinha coração, que ele não tinha apego pelos outros, que ele não pensava nos outros, que ele pensava só em si. Mas aí depois você entende que tudo aquilo foi uma estratégia para manter a galerinha viva, e isso é muito interessante. Essa é uma das outras cenas que me marcou bastante no final, quando ele tá ali olhando, o sangue começa a cair do nariz, e aí quando ele olha pra câmera meio que sorrindo, assim, achei bem forte. E é um personagem que no começo eu não gostava, e no final a forma como ele foi desenrolando e foi crescendo eu achei sensacional. Outro personagem que eu falei pouco lá no Primeiras Impressões e que eu achei ele sensacional é o personagem do Kim Nam-hee, que é o Jung Jae-hyun, que é o personagem que eu acho que ele é pastor ou missionário, agora eu não vou lembrar, eu lembro que no começo ele fala, e ele pega pra si essa coisa de ajudar o próximo tão grande que ele é como se fosse um anjo ali, um anjo guerreiro, não sei, ele me lembrou muito jogos de videogame, personagens que, tipo, tem essa questão dúbia dentro de si, né? Porque ele tá matando monstros, mas ele tem a questão da religião dentro de si, e ele tá tentando salvar as pessoas, mas ele precisa matar pra salvar as pessoas, sabe? Essa dualidade. Isso eu achei também bem interessante. E, gente, é outra coisa que eu não posso deixar de falar aqui, desenvolvimento de personagem. O desenvolvimento de cada personagem, de cada plot é tão rico que faz essa série ser única. Então, assim, a gente tem amizade ali, né? A gente tem as crianças que aparecem, a gente tem também o ator que faz Kingdom, que aqui também tá incrível. O Kim Sang-ho, que é o que faz o senhor que tá na cadeira de rodas e que constrói as armas e tudo mais. Ele, pra mim, é outro personagem que você vê o crescimento dele, a amizade dele com o Prota, as crianças, a amizade também deles ali que estão mais na batalha na frente ali, né, que é a baixista, e esse que eu falei que é meio que missionário.
Então, assim, a construção, a forma de levar, incrível, gente, incrível. Se eu puder realmente te recomendar assistir algo diferente, assista. Pra mim, o final, eu até pensei em fazer um final explicado, mas eu não queria explicar algo que eu acho que pode ficar aberto à interpretação. Pra mim não faz sentido. Eu até quero saber qual foi a sua interpretação pro final. Eu tenho algumas, como essa questão mesmo da depressão com a luta pela vida que o Prota tem. Mas eu quero saber muito a sua interpretação para a obra. Eu acho que cada um de nós, a gente recebe a série e interpreta o final de um jeito. E eu tô fascinada, espero que venha uma segunda temporada. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal e de dar like, que isso é muito importante para o conteúdo, isso é muito importante para eu manter o canal aqui. E a gente seguir falando de outras séries coreanas, outros doramas maravilhosos. Eu te vejo em breve aqui no canal. Um grande beijo e até mais. Não esquece de comentar o que você achou de Sweet Home, se você assistiu, se você não assistiu. E também a sua palavra final sobre essa série maravilhosa. Beijinho.